Vamos de palavra de Deus, de Bíblia, falar um pouco de Isaías 47, ok? Possui 15 versículos e vamos fazer em duas partes, né? Para não ficar muito extenso, para eu falar um pouco de Jesus aqui também. Vamos lá. O primeiro versículo de Isaías 47 fala assim: desce e assenta-te ao pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há ermo, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a terra, nem a delicada, nem a tenra, nem a delicada. Torna a mover, moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. O segundo versículo: a tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tornarei vingança e não farei acepção de homem algum. O quarto versículo agora. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. O quinto versículo agora. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas. Deixa eu ver se é isso. Entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de remidos, ou melhor, Senhora de reinos. O sexto versículo: muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não arraste com eles de misericórdia. E até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora o oitavo versículo. Vamos lá. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas, o nono agora, mas ambas essas coisas virão sobre ti. Em um momento, no mesmo dia, perda
de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Ok? Aqui está falando de bruxaria, né? Até o 9º versículo eu fiz. Depois eu faço o resto em outro vídeo. Então aqui está falando de uma cidade, né? Cuja Babilônia, né? Que estava sobre feitiçaria. Quantos de vocês já passou por isso? Tentaram fazer feitiçaria, né? Tentando estragar a obra de Deus na sua vida, né? Tentando impedir você de levar a palavra, levar a verdade, né? A verdade que Jesus nos passou, nos falou, nos mostrou, a verdade que Ele é, né? E que tentava tirar as pessoas do sistema religioso da época, que hoje em dia está na mesma forma, ou até pior. Pessoas adorando imagens, esculturas, né? De madeira, de gesso, de pedra, de ouro, de bronze, de prata, enfim, uma loucura, né? E isso para Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Para Deus é abominação, né? Olha como está o Brasil. Está igualzinho Sodoma e Gomorra. Esses dias eu vi um vídeo aqui no YouTube e um português, né? Português falando que estava abismado de ter ido no Rio de Janeiro e visto tantos homossexuais. Homossexuais mais do que homens. Olha que loucura. E eu tenho falado aqui também a respeito disso. Essa agenda woke, né? Que veio para afeminar homens e masculinizar mulheres, eles começam com crianças, tentando afeminar meninos e masculinizar meninas. Deixar eles perdidos, né? Pensando que menino é menina e menina é menino. Então é bem complicado, tá bem complicado. Você tem que cuidar, nós temos que cuidar das crianças. Pois essa agenda veio para liquidar com a família. Precisamos ficar bem atentos, porque a verdade, há muitas pessoas que pensam que conhecem a verdade, quando não conhecem. Você precisa entender que o diabo não brinca de ser diabo, ele não brinca, o inferno não brinca de ser inferno. Eu sou atacado todos os dias, e eu acredito que todos os filhos de Deus que tentam levar a verdade são atacados. Então, olha só, nós temos um sistema religioso que nada tem a ver com Deus, transformaram em comércio, como na época de Jesus. Temos o sistema político também influenciando nisso. Temos o sistema farmacêutico e o sistema da música, né? Esses são alguns dos sistemas que estão para influenciar as pessoas e torná-las mansas, para que não tenham reação nenhuma, né? E que aceitem tudo. E Jesus não aceitava essas coisas, né? Da época dele. E ele dizia, o mundo jaz no maligno. Então você imagina hoje como está, né? Se na época dele já estava. Então precisamos abrir os olhos a respeito também de dízimo. O dízimo não existe mais. Eu já falei, em todos os vídeos eu estou falando aqui, que existiam 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma delas era a tribo de Levi, que cuidava do tabernáculo. O tabernáculo que continha a Arca da Aliança, coberta, né, o tabernáculo, com pele de animais que representa a nossa pele. E essas outras 11 tribos plantavam e 10% do que colhiam davam como dízimo aos levitas. Esse é o dízimo. A partir da ordem de Melquisedeque, isso acabou. Se você está
fazendo isso em templos, frequentando templos, sustentando, você está negando o que Jesus fez. Né? Jesus veio para acabar com o templo, ele mesmo falou. E muitos não entenderam nada. O ser humano é complicado, ele precisa de algo físico para acreditar no espiritual. E Jesus usava o físico para explicar as coisas espirituais, não para manter as coisas físicas. Então, ele falou várias vezes a respeito disso. A carne para nada aproveita, e sim o espírito, somente o espírito. Então nós precisamos ficar atentos, cuidar das crianças, ler a palavra de Deus, né? Ouvir o que é dito por quem já conhece a verdade. Eu estou apenas engatinhando, começando a ler e vendo vídeos, né, explicativos a respeito disso, de como interpretar a palavra de Deus, e passando o que eu conheço, o que eu consigo captar disso tudo para o YouTube, Facebook, né, para plataformas para compartilhar do conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento e reter o conhecimento. Então, precisamos ficar atentos no que Jesus falou. E está na palavra. Você deve ser guiado apenas pelo Espírito Santo. O único pastor que existe e pode existir na tua vida é Jesus, através do Espírito Santo. Então, eu gostaria de poder explicar mais e vou. Nos vídeos posteriores, né, nos anteriores, se você procurar, você vai ver. E não só eu, mas outras pessoas que conhecem até mais do que eu, no YouTube, já estão falando sobre isso. Né? Os pastores estão bravos por conta disso. Eles não querem que descubram que o dízimo não é lícito. E então, você precisa despertar now, o quanto antes, pois não é só você dizimar, né? Mas você contribuir contra um engano. Né? Se você está contribuindo, você está sendo enganado. E você está contribuindo com engano, para o engano. E no juízo final será cobrado isso. Então, eu conhecendo a verdade, e quem conhece a verdade, leva com amor isso, a verdade. Pois poderíamos ficar calados e deixar. Mas como Jesus nos exorta a compartilhar a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós queremos libertar também pessoas assim, que estão cativas num sistema religioso capengo. Ok? Então fiquem com essa palavra e nos outros vídeos eu vou voltar a falar mais sobre isso. Leiam Atos 17, 24, leiam Hebreus 5, aliás, leia Hebreus, mas leia Hebreus 7, 5, né? O capítulo 7 todo, se quiserem, né? Fiquem por dentro da palavra de Deus, porque é somente o Espírito que convence, né? Eu não posso convencer e ninguém mais pode convencer as pessoas, apenas o Espírito Santo, apenas o Espírito Santo. Fiquem com essa palavra e logo eu volto com mais versículos do livro de Isaías 47 e outros capítulos, ok? Fiquem com Deus.